Conexão Empresarial volta do seu intervalo aí pela Doc TV. Lembrando, meu amigo, que agora nós temos uma grande novidade, que eu tenho certeza que você vai dar um ok lá. O Conexão Empresarial tem Facebook. Então você quer mandar uma mensagem, olha, o Glauco Vinícius lá do Britador São Geraldo, eu queria que ele voltasse para contar mais o segredo de como ficar rico do dia para a noite. A gente vai perguntar para ele. Outra coisa, você quer mandar e-mail, conexãoempresarial@docconteúdo.br, nosso telefone de contato. Quiser assistir 10 vezes a entrevista do Glauco, também você pode ver pelo YouTube. Né? Um cara simpático, gente boa, a gente vai assistir. Ô Glauco, obrigado. Não é isso? Mas o detalhe de ficar rico do dia para a noite é muito fácil, né? Não, mas é muito fácil. É o trabalho, né? Acho que o trabalho dignifica o homem. Bom, né? O problema é que não é um dia, né? Não é um dia. É vários dias e várias noites, né? Porque as pessoas acham que ser empresário é ficar à toa, né? E é muito pelo contrário. Sem dúvida. Ô Glauco, nós estávamos falando o seguinte, que a cidade abraçou a primeira lavra, vocês mudaram, e a cidade agora volta a abraçar, volta a crescer nesse sentido. Vocês trabalham com uma concessão, né? Porque todo subsolo é da União, Sim. Que é o Ministério das Minas e Energia, você tem o DNPME. Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Você tem que submeter a FEAM. Como é que é o trabalho de vocês com a relação da comunidade, com relação aos órgãos governamentais de concessão, com a segurança de trabalho? Vocês têm o Ministério do Exército também, que fiscaliza a questão de explosivo, né? A gente fica vendo aí esses caixas eletrônicos sendo assaltados. De onde está saindo esses explosivos? Como é que funciona? Como é que vocês trabalham com essa relação? Primeiramente, né, vamos por parte para a gente entender, para ficar até mais fácil também para o pessoal que está assistindo a gente entender. Em termos de fiscalização, hoje nós somos fiscalizados por vários órgãos em setores diferentes. Ok. Hoje o DNPM é o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Hoje o subsolo ele não pertence, né, a gente, ele pertence realmente ao departamento do DNPM. E a gente tem uma licença automaticamente para a gente explorar. E nós falamos agora há pouco do plano diretor, que a cidade não tem um plano diretor e automaticamente a gente corre um risco, tipo assim, da cidade abraçar o nosso empreendimento. Porque sem plano diretor você tem um crescimento desordenado, sem dúvida. Não é? Exato. Então o que acontece com isso? O que nós fazemos para a gente nos resguardar? Nós compramos uma área em torno do nosso empreendimento, é uma área que limita justamente esse crescimento, correto? Mas mesmo assim, a gente ainda tem algumas questões que, querendo ou não, são impactantes. Principalmente porque, tipo assim, nós hoje, o único acesso para o nosso empreendimento passa pelo acesso numa área urbana, por exemplo, entendeu? Você fez uma área de amortecimento. Sim, que é em torno, né? Em torno do empreendimento. Mas a sua logística, o seu fluxo ainda está dentro da área urbana que você está falando, residencial. Sem dúvida, né? Eu acho que não existe como diz, não existe amor sem sofrer, né? É verdade. Então, o progresso, ele traz algumas questões que elas são como é que eu vou falar? Elas são um pouco até contraditórias, na verdade. Então, o que acontece? Hoje, nós tentamos o máximo minimizar esse impacto com a comunidade. Como? De uma série de formas. Eu vou te dar o exemplo. Porque hoje, igual lá no empreendimento, nós temos algumas medidas mitigadoras que são medidas compensatórias, que são compensações. Entendeu? A gente usa o subsolo e temos algumas coisas que realmente são feitas como compensações. Eu vou te dar um exemplo. É compulsório ou é uma deliberação da empresa? É compulsório pelos órgãos fiscalizadores essas medidas mitigadoras? Ou não? Não, nós vamos fazer isso em compensação à comunidade que está em torno. Algumas são compensatórias e outras são realmente de livre-arbítrio. Ok? Então, a gente tem algumas medidas, né, para diminuir um pouco esse impacto. Né? Falar que, poxa, né, que o britador, por se tratar de uma mineração, ele é muito mal visto perante... A degradação ambiental. Exato, porque antigamente as coisas, como se falava em mineração, né, quando eu era criancinha, quando eu era muito novo, quando você fala em mineração, você assimila degradação. E hoje isso é muito diferente, né? Hoje, né, a fiscalização, principalmente ambiental, ela está na nossa porta quase que diariamente.
Então hoje eu brinco, né? Eu falo, né? A gente não brinca, não tem como mais brincar de trabalhar. O trabalho ele tem que ser muito profissional. Então existe uma série de medidas que a gente utiliza para minimizar esse impacto realmente da mineração com a comunidade. Vou te dar alguns exemplos. O bairro ali que está próximo de vocês é o bairro... Bairro Esplanada e Vale do Sol. São dois que são bairros populosos. Populosos, e nós temos um problema ali muito sério, né? Que o problema do acesso desses bairros é vinculado, é apenas por uma rua. Então isso também dificulta um pouco a questão do trânsito, né? Mas a gente tenta de uma forma... Você ia falar uma das medidas que você faz? Uma das medidas que nós temos lá para a gente diminuir esse impacto, a gente utiliza uma linha silenciosa nas nossas detonações. É um explosivo que ele diminui o impacto, o barulho e o pulso de ar. Então são coisas que vieram de pouco tempo, né, para cá. Então são coisas que são medidas que nós rigorosamente atendemos, entendeu? Justamente. Então, você está falando aqui, o explosivo que você usa hoje não é aquele explosivo que vai fazer uma detonação extremamente barulhenta e toda a explosão tem um deslocamento de ar, né, que aí leva poeira. Você está falando que o seu explosivo ele consegue minimizar isso? Sem dúvida, inclusive nós temos, que foi uma das condicionantes nossa ambiental, é de fazer esse monitoramento. Nós fizemos esse monitoramento com sismógrafo na região ao entorno ali, e nós tivemos índices de 10 vezes menor do que o mínimo permitido pela FEAM. Então isso pra gente é muito gratificante, a gente saber que as coisas nós estamos fazendo e está dando certo. Outra coisa que eu queria salientar, muitas vezes as pessoas questionam, detonou aqui, minha casa trincou. Hoje, inclusive, esse próprio monitoramento, ele consegue mensurar isso, entendeu? Porque é muito simples, é muito fácil, na verdade, a gente arrumar alguém para a gente colocar a culpa. É muito mais fácil para a gente, né? Como cidadão, é muito mais fácil. Poxa, né, eu estou com um problema aqui na minha casa, deixa eu colocar a culpa lá na pedreira, porque eles que detonam lá, então minha casa trincou, foi por culpa da pedreira. Na verdade é o seguinte, a gente teria que analisar de uma forma muito minuciosa, para a gente também não ser injusto. O que acontece hoje? Quando a gente fala assim, foi a pedreira, é muito mais fácil a gente chamar a responsabilidade, jogar a responsabilidade toda para a pedreira, do que talvez a gente assumir a nossa responsabilidade. Entendi. Uma coisa, tipo assim, um detalhe, eu faço assim, a pergunta que a pessoa tem que se fazer, será que quando eu fui fazer a minha obra, a minha construção, teve um engenheiro responsável que acompanhou isso? O terreno, ele é apropriado para receber uma construção, uma obra nesse porte? Glauco, são detalhes. Essas informações e essas perguntas nós vamos discutir mais no próximo bloco.